chamar o Marcel aqui, vem cá, Marcel. Marcel é quem hoje vai trazer a palavra para nós nessa manhã. E que o Senhor o abençoe. Vai conseguir ficar de pé, né, Marcel? Até o fim, em nome de Jesus. Que Deus dê graça que nós possamos ser daqui cheios de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus sempre tem o escape para nós. O pastor disse e falou sobre a trilha, e falou que alguns perderam o fôlego, ou não o encontravam. Meus irmãos, ontem eu pude sentir o que sente um asmático. Tentava respirar e o ar não vinha. Eu estava no meio da natureza, o que tinha ali, o que mais tinha era oxigênio, e nós não o encontrávamos. Aí senta, descansa um pouco e continua a caminhada. Mas olha como são interessantes essas coisas. Fizemos a caminhada até chegarmos àquela praia maravilhosa. Mas e a preocupação de que você teria que retornar ainda? A preocupação era grande. Mas Deus é tão poderoso, gente, que nós, quando colocamos os nossos pés ali naquelas areias, não deu 10 segundos, Deus já proveu o retorno. Acertamos com um rapaz ali e ele nos levou de barco. O trajeto de quase 2 horas que os irmãos fizeram para retornar, nós fizemos em 15 minutos. Maravilhoso, aquela vista maravilhosa dentro daquele barquinho, e conseguimos retornar e estamos aqui, firmes, fortes, prontos para a próxima. O Senhor é conosco. Vocês se lembram, né, que a Bíblia fala? Nós chegamos por último, mas a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Nós voltamos em primeiro lugar, chegamos antes de todos eles, e aqui estamos. Meus irmãos, foi bênção. Bênção. Homem, você que não foi, da próxima vez, faça um esforço, vá, mesmo que seja para andar metade da trilha, mas vá. É muito bom, é muito maravilhoso estar com os nossos irmãos ali e permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas. Irmãos, Deus tem uma palavra para nós esta manhã, e é importante nós entendermos que o Senhor, Ele é fiel. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas, e o Senhor, Ele quer cada dia mais, fazer com que nós venhamos a melhorar, a crescer, de forma que possamos encontrar nele a solução para os nossos problemas. Nós estamos nessa série, onde Deus tem falado conosco, o caminho para a recuperação. Hoje nós estamos na 5ª parte, e o texto base para nós começarmos se encontra em Romanos capítulo 12, o verso 1, verso 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui esta manhã, Senhor, dando sequência a essa série de pregações, onde Tu tens falado conosco poderosamente, Senhor, dando a nós a oportunidade de podermos melhorar e nos tornarmos cristãos, servos, maridos, pais, filhos melhores. Senhor, que hoje não seja diferente, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Sua voz, ouvir, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para nós esta manhã, Senhor. Que as Suas palavras, Senhor, que a Sua palavra, Pai, encontre guarida em cada coração esta manhã, Senhor. Que nós possamos tirar grande proveito disso, Senhor, e que o Seu nome seja honrado, glorificado através de cada vida presente aqui neste lugar. Em nome de Jesus nós lhe agradecemos. Amém. Eu gostaria de pedir a você que ficasse com seu coração aberto, com seus olhos atentos, e prestasse atenção naquilo que o Senhor tem para você essa manhã. Todos temos feridas,
E nunca iremos nos esquecer delas, porque elas nos acompanham constantemente. Você só tem duas opções, meus irmãos: passar toda a sua vida amargando essa lembrança, ou virar a página e decidir deixar Deus fazer uma mudança radical em sua vida. A escolha é sua. Qual será a sua escolha? Pense um pouquinho aí. Você tem condições de escolher. Vamos fazer uma breve revisão do que já foi falado a vocês. No primeiro passo, falamos sobre realidade. O segundo passo foi falado sobre esperança. O terceiro passo, falamos sobre compromisso. O quarto passo foi falado sobre limpeza. Hoje falaremos do passo de número 5. Submeter-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida e humildemente pedir a Ele para remover os meus defeitos de caráter. De repente alguém pode falar assim para mim: mas Marcel, acho que essa mensagem não vai servir para mim não. Defeito de caráter? Isso eu não tenho. Ah, meu irmão, você precisa de transformação. Todos nós temos defeitos, todos nós temos pecados. Todos temos feridas das quais não iremos nos esquecer. Todos temos vícios dos quais nunca conseguiremos nos livrar. Todos temos hábitos que estão arraigados em nossas vidas. O caminho da recuperação pode te ajudar. Hoje estaremos olhando para o quinto passo. Podemos chamar esse passo de transformação. Que tipo de transformação? Seja um abuso, uma violência doméstica, uma agressão, uma repressão, um fracasso, uma perda, uma rejeição, um pecado. Por isso que eu digo que todos nós precisamos de transformação. Porque todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós temos defeito de caráter. Nós precisamos a cada dia sermos tratados, sermos moldados pelo Senhor, para que Ele possa tirar das nossas vidas tudo aquilo que não presta. Então, nós vamos aqui trazer a você a oportunidade de entender um pouco mais sobre isso. Todos esses defeitos que eu falei, seja o que for, Deus deseja te ajudar a transformar essa marca ruim do seu passado ou do seu presente em algo bom. Quem aqui precisa ser transformado? Não precisa me responder não, só pensa aí. Quem precisa ser transformado? Quem aqui precisa de ajuda, pois já tentou várias e várias coisas e não tem alcançado êxito nisso? Deixa eu te dizer uma coisa: confie em Deus, você não perderá tempo e nem se decepcionará. Ele é o único que pode te ajudar, é o único que vai fazer com que você alcance êxito neste propósito que você tem assumido de ser transformado. Olha o que diz Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Alguém pode dizer: mas Marcel, esse foi um texto que você puxou lá de Apocalipse. Sim, lá de Apocalipse. Mas entenda bem, a esperança do céu é fonte de ânimo para os cristãos de qualquer época. Muitas vezes você tenta encontrar ânimo em sua vida e não encontra. Marcel, eu estou desanimado, eu não consigo, eu não encontro forças. Lembre-se do céu, daquele lugar que o Senhor tem preparado para você. Ali é uma fonte de ânimo para o cristão. A fonte de ânimo para o cristão é aquele que não perde o foco e não perde o desejo de alcançar o alvo, que é chegar um dia no céu. Você sempre encontrará ânimo, pois a fonte está em você desejar estar com Cristo lá no céu. Eu desejo falar 3 coisas com vocês essa manhã. Falar sobre de onde vêm os nossos defeitos de caráter, mostrar por que é tão difícil nos livrarmos deles e como cooperar com o processo de mudança de Deus nesse passo e ver Deus mudar minhas mágoas, hábitos e vícios que têm arruinado a minha vida. E eu sei que muitos de vocês têm suas vidas também, as suas vidas estão sendo arruinadas por conta dessas coisas. Mas vamos lá, primeiro ponto: de onde vieram os defeitos do meu caráter? Das minhas circunstâncias. Você foi criado de uma determinada maneira e você aprendeu muito da sua maneira de viver e de se relacionar com os seus pais, com os seus hábitos.
Você aprendeu de seus pais e você também aprendeu de outras pessoas. A maneira com que você vive hoje. Muitos dos seus defeitos de caráter, geralmente, são tentativas de preencher necessidades insatisfeitas. Tem muita gente que tem um vazio dentro de si e acaba desenvolvendo um defeito de caráter, acaba se apegando a algum tipo de pecado por conta desse vazio que está dentro de você. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse vazio só será preenchido com Cristo na sua vida. Quando você o aceitar verdadeiramente, parece que vai se encaixar. Aquele buraco tremendo que está dentro de você será preenchido com o amor de Cristo na sua vida. E a sua vida vai tomar um rumo diferente. De onde vieram os defeitos do meu caráter? De minhas escolhas. Se você escolhe algo por um longo período, isso acaba se transformando num hábito na sua vida. Uma vez que se torna num hábito, você fica preso a ele. Coisas que você nunca pensou em desenvolver em sua vida, são desenvolvidas porque você escolheu fazer determinadas coisas que se transformaram em hábitos. Defeitos de caráter geralmente são qualidades positivas sendo usadas de maneiras erradas. Por que leva tanto tempo para se livrar dessas coisas? Por que é tão difícil, gente? Temos tentado modismos, terapias, livros e seminários e nada me ajuda. Mas hoje, eu quero te dizer que tem alguém que pode te ajudar e Ele está aqui. O nosso Deus não quer mais te ver assim. Ele está de braços abertos te esperando para poder transformar a sua vida. Mas precisa ser feita uma escolha. A escolha quem faz é você. É você. Ele está somente te esperando. Vamos lá. Por que é tão difícil mudá-los? Temos os hábitos, temos os defeitos de caráter, temos os nossos pecados que muitas vezes estão arraigados em nós. Mas por que é tão difícil mudá-los? Porque eu os tenho há muito tempo em minha vida. Você já se acostumou com eles. Você não os tem da noite para o dia. Levaram-se vários anos para que isso fosse também. E por isso, você também não vai perdê-los da noite para o dia. Isso você conquistou com o tempo. Muitos hábitos ou padrões comportamentais que você tem desenvolvido em sua infância podem ser confortáveis e podem até ser autodestrutivos, mas pelo menos eles são familiares a você. Sabe aquilo que se torna tão familiar a você, que você já não tem nem mesmo ânimo para deixá-lo? Muitos de nós estão assim. É como se fossem velhos pares de sapato. Talvez eles não sejam os melhores para correr, mas eles são confortáveis. Não são bonitos, mas mesmo assim eu os uso, pois me sinto bem com eles. Muitos de nós estão assim, com o nosso defeito de caráter, com os nossos pecados. Eu sei que não me faz bem, mas eu já estou tão acostumado com ele, que eu vou levando a vida dessa forma. Por que é tão difícil mudá-los? Porque eu me identifico com eles. É uma questão de identidade. Nós confundimos a nossa identidade com determinadas coisas. E eu não sei por que geralmente confundimos nossa identidade com os nossos defeitos. Nós dizemos assim: isso é apenas a maneira como eu sou. Você não tem que ser dessa maneira, gente. Você pode mudar. Quando você diz, este é o jeito que eu sou, você está identificando a sua identidade com o pecado. É como se ela já fizesse parte de você, parte integrante da sua vida, e você não pode mais deixá-lo. Você identifica-o como sendo você, parte de você. Você está dizendo que isso já faz parte de você e você não tem forças para deixá-lo. Mas eu digo a você, isso é mentira. Você pode e deve se livrar desse defeito, desse pecado. E você vai ter ajuda para isso. O que acontece é que inconscientemente uma das razões pelas quais você não pode mudar é porque você está com o quê? Com medo. Você tem medo de mudar. Se eu deixar de ter esse defeito, será que ainda serei eu mesmo? Olha como isso já faz parte da sua vida.
Você começa a colocar em dúvida se você será você mesmo, se você deixar esse pecado de lado, se você deixar esse defeito de caráter. Isso tem sido parte de mim. Sempre fui desse jeito. Se eu me livrar disso, será que serei ainda eu mesmo? Você será melhor e viverá melhor se permitir que Deus transforme a sua vida. Experimente, busque isso. Por que é tão difícil mudá-los? Porque eles têm pontos positivos. Todo pecado tem uma recompensa. Eles mascaram a minha dor, eles me dão uma desculpa para fracassar, eles podem compensar a culpa que sinto em minha vida, eles podem conseguir-me atenção. Meus defeitos permitem-me controlar outras pessoas. Você já pensou o seguinte: talvez você esteja apenas recebendo atenção por causa do seu defeito ou situação. Então por que mudá-los? Você entende como isso já está arraigado em você? Você está podendo controlar alguém através do seu defeito. Assim, é um elemento gratificante e você não quer se livrar dele por causa dessa recompensa inconsciente que ele traz. Quando um traficante é morto e cai baleado no chão, a mãe vem e diz assim: ele era um filho tão bom para mim. É verdade ou não é? Acredito que vocês já ouviram isso. A avaliação da mãe sobre a vida do filho não o isenta do seu erro. Porque mãe é mãe, a sua avaliação não serve para a justiça. Ele não é isento, ele a controlava. Mães dizem sobre seus filhos: ele fez isso, mas olha o que ele passou. Isso às vezes acontece de forma consciente e outras vezes de forma inconsciente. Quantos de nós tem buscado, por causa dos nossos erros e pecados, justificá-los através de coisas que aconteceram na nossa vida? Ah, mas eu sou assim só porque aconteceu aquilo outro. É que as pessoas não sabem. Mas eu já sofri tanto, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu faço isso ou aquilo, tentando justificar. Mas é importante que você tenha consciência disso. Deus quer transformar você. Você tem que estar consciente de tudo isso. Quarto ponto: por que é tão difícil mudá-los? Porque Satanás me desmotiva. Ele não quer a transformação na sua vida. Ele está constantemente sugerindo pensamentos negativos. Ele é acusador e ele diz: isso nunca vai funcionar. Você não é capaz de fazer isso. Você não pode mudar. E o pior de tudo é que muitas vezes nós acreditamos. E deixamos que a voz do inimigo, falando em nossa mente, no nosso coração, venha tirar a nossa motivação de buscar em Deus a transformação. Ele não quer que você mude, porque você, se não mudar, você vai permanecer nas mãos dele. Mas o Senhor quer te transformar. A Bíblia diz que Satanás é um mentiroso, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que a verdade nos libertará. Vamos agora olhar para a verdade. A Bíblia nos diz assim, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Olha o ponto-chave aqui, olha. Deus precisa de você para recuperar você. Mas Ele não tem poder para fazer sozinho? É claro que Ele tem, mas não surtirá efeito na sua vida se você não tiver participação. Ele precisa de você. Como é que coopero com Deus nesse processo então? Vamos de novo. Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação, mudança de mente. Seus pensamentos são seu piloto automático na vida. Se você deseja mudar sua vida, você precisa mudar a maneira como você pensa. A Bíblia diz que seus pensamentos determinam seus sentimentos, e seus sentimentos determinam suas ações.
Você deve entregar a mente a Deus. A quem está entregue a sua mente? O que tem ocupado o tempo na sua mente? Olha só, o mundo quer controlar nossa mente, mas Deus quer transformá-la. Em nossa língua equivale a palavra metamorfose. Metamorfose, mudança de mente. Descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. Olha só, descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. O mundo deseja mudar a nossa mente, e para isso exerce uma pressão externa. Você é pressionado pela sociedade, você é pressionado por seus parentes, você é pressionado pelo sistema, você é pressionado por tudo ao seu redor, para que você permaneça como está e piore. Mas olha a diferença. O Espírito Santo também transforma a nossa mente, só que ele libera poder interior, é de dentro para fora. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados com o mundo. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. É o que nós estamos propondo a você hoje. Você quer e precisa ser transformado? É somente através de Deus. Deus transforma a nossa mente e focaliza as coisas espirituais usando o quê? A sua palavra. Ao passar tempo meditando sobre a palavra de Deus, memorizando-a e assimilando-a, em nosso ser interior, aos poucos, Deus torna a nossa mente cada vez mais espiritual. Entregar a nossa mente a Deus, mas não fica só nisso. Você deve entregar também a sua volição a Deus. Volição, Marcelo, o que é isso? Volição, meu irmão, é vontade, ação de escolher ou decidir. Você entrega a sua vontade a Deus. Como foi o hino que cantaram aqui? Tudo entregarei, tudo entregarei. Foi isso? Entregue tudo. A sua vontade também será entregue nas mãos do Senhor, para que Ele faça conforme Ele quer na sua vida. Olha só, a mente controla o corpo, e a volição controla a mente. Muitas pessoas acreditam que podem controlar a volição pela força de vontade. Não, eu tenho força de vontade, eu conseguirei. Mas normalmente não se dão bem, normalmente não são bem sucedidos. Somente quando entregamos a nossa volição a Deus, é que o seu poder assume o controle e nos dá a força de vontade de que precisamos para sermos cristãos vitoriosos. Quem está em busca de ser um cristão vitorioso? Porque muitos de nós têm tropeçado tanto pelo caminho, que nós nos vemos como cristãos fracassados, mas o Senhor quer nos transformar em cristãos vitoriosos, cristãos vencedores, cristãos que levantam as suas mãos, levantam a sua bandeira de cristão, e sem medo de ser feliz, dizem: eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. Entregamos nossos desejos a Deus pela oração disciplinada. Orar a Deus. Ao passarmos tempo em oração, entregamos a Deus a nossa volição, a nossa vontade, e oramos como Jesus Cristo: faça-se a tua vontade e não a minha. Que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Devemos orar sobre todas as coisas e permitir que Deus faça o que lhe agradar em todas as coisas. Para termos um relacionamento correto com Deus, devemos começar o nosso dia entregando-lhe o corpo, a mente e os desejos. Acorde pela manhã, entregue o seu corpo a Ele, entregue a sua mente, entregue o seu desejo. Você verá como a sua vida será diferente, você verá como o seu dia será diferente. Você verá que haverá transformação, e é algo que vem de dentro para fora. Não é uma pressão externa, mas é algo que vem crescendo ali dentro de você. É o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Mas vamos à frente aqui. Olha só, 7 maneiras de mudar a sua maneira de pensar, de tal maneira que você possa cooperar com a maneira que Deus deseja mudar você e fazer de você o que Ele sempre quis que você fosse. Quantas maneiras! Mas existem maneiras de Deus trabalhar na sua vida, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 19,
nós encontraremos ali a história de Naamã, um homem cheio de virtudes. Apesar de todas essas virtudes que favoreciam e dignificavam Naamã, a Bíblia declara, porém, ele era leproso. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. É importante entendermos o sentido mais radical da lepra. Em Levítico, capítulo 13, a lepra é descrita como um inchaço, uma pústula, uma deformação no corpo, na pele, uma mancha lustrosa. Essas características sugerem, respectivamente, meus irmãos, facetas do orgulho, tais como soberba, motivação corrompida e brilho da falsa espiritualidade. Se Deus olhasse para nós aqui esta manhã, estamos aqui aproximadamente em 100 pessoas. Se Deus olhasse para nós, estou lá, Deus olhando para a igreja de Cristo, vendo por volta de 100 dos seus servos, vocês acham que Ele encontraria pessoas soberbas aqui entre nós? Vocês acreditam que Ele encontraria pessoas com a sua motivação corrompida? Você acha que Ele encontraria pessoas aqui com o brilho da falsa espiritualidade? Infelizmente o Senhor encontraria em nosso meio pessoas assim. As igrejas estão repletas de pessoas assim. Pessoas soberbas. Se acham melhores do que os outros, simplesmente por entrarem numa igreja evangélica e participarem dos cultos, dia após dia. Pessoas que já estão na igreja, ou frequentam a igreja, mas a sua motivação já está errada. Já mudou, já perdeu a motivação correta. Eu já não venho mais aqui para buscar ao Senhor e entregar a minha adoração a Ele por conta de tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu venho aqui simplesmente para pedir, 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 e quando eu não o recebo, eu busco em outro lugar. Quem sabe lá, o profeta vai falar comigo, mas naquela igreja tem profecia, naquela igreja entregam chave, naquela igreja abre-se a mente. Tudo isso, motivação errada. Você veio aqui porque você é servo, você veio aqui porque você precisa do Senhor, o Senhor quer trabalhar na sua vida, mas você tem que agir como servo dEle. Falsa espiritualidade. Muitos até levantam as suas mãos quando estão louvando a Deus. Mas será que é verdade nisso tudo? Será que é verdade? Quando nós levantamos a nossa voz e cantamos ao Senhor, muitos de nós cantam letras de hinos, e você está declarando coisas importantíssimas na sua vida, mas você não faz nem questão de entender o que você está cantando. Canta por cantar, é uma falsa espiritualidade. Você não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus, nem mesmo dentro da casa dEle. Você precisa ser transformado, eu preciso ser transformado. Deus quer de nós, homens e mulheres, que venham a este lugar, prestar um verdadeiro culto racional a Ele. Naamã tinha um só problema, o orgulho. Havia uma confiança exagerada nos seus méritos, e uma forte idolatria em relação à sua reputação. Orgulhava-se da sua posição e do seu poder, da sua influência, da sua aceitação, de como era usado por Deus, do seu heroísmo, da sua religiosidade, dos seus recursos, etc. Era um homem cheio de virtudes. Mas quando essas virtudes não estão debaixo do batismo da humilhação, ou do batismo da humildade, o resultado acaba sendo o quê? A lepra. Quanto mais se ostenta uma imagem externa, mais propícia uma pessoa está à corrupção interna. Não ostente a imagem externa que você tem. Você estará mais propício a uma corrupção interna. A idolatria da honra, a consciência da aceitação, a artificialidade espiritual, a sofisticação aparente, a autoafirmação exagerada, a autossuficiência, a preço de desprezo, que tentam impor respeito e monopolizar a atenção alheia, garante um processo interno de contaminação espiritual, melhor definido como soberba. Jesus disse que não poderemos servir a Deus e a Mamon. A história de Naamã nos ensina que não poderemos servir a Deus e a Rimon. Rimon significa trovejador. Rimon é o mesmo que Haddad, Deus Supremo da Síria, cujos nomes combinam em Haddad e Rimon. Rimon presidia as chuvas, tempestades e os trovões. Era uma entidade intimidadora. Era temido
por ser o destruidor das searas e das colheitas. Esse era o Deus da Síria, e era quem Naamã servia. E ele acreditava, e servia fielmente a esse Deus. Aqui nós entendemos como essa entidade destrói nossa colheita. Onde existe orgulho, meus irmãos, também haverá ira, destruição dos frutos. Muitos campos ministeriais têm sido assolados devido ao orgulho. É muito importante destacar que a superioridade é o orgulho daquilo que se tem, e a inferioridade é o orgulho daquilo que não se tem. Não se sinta superior aos outros, não se sinta inferior aos outros. Todo tipo de ferida, ressentimentos, insubmissão, crítica, inimizade, exclusivismo, tudo isso pode estar relacionado à soberba. Vem de uma mesma base, que é o orgulho. Onde existe orgulho também haverá queda, ruína e destruição. Mas vamos lá. Como é que coopero com Deus nesse processo? Vejamos algumas características de Naamã. Depois veremos as lições que tiramos da vida dele. Letra A. Naamã era o grande comandante do exército do rei da Síria. Ele estava no topo da cadeia autoritária, de autoridade, em uma das nações mais poderosas da sua época. Ele era o cara. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1 diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Letra B, ele era muito estimado pelo seu rei e de elevado conceito. Possuía uma autoestima invejável, era respeitado, um homem digno de confiança, o que atualmente é uma virtude rara, né? Encontrar homens dignos de confiança. Está difícil, gente, está difícil. Letra C, por ele o Senhor dera muitas vitórias ao seu país. Como assim, Marcel? Ele estava sendo muito usado por Deus. A Bíblia relata isso, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Olha só, Deus usava este homem, e ele nem conhecia Deus, mas ele estava sendo usado de acordo com os propósitos de Deus. Agora você como servo, será que Deus não vai usar você dentro dos propósitos dele? Deus tem coisas maravilhosas na sua vida, meus irmãos. Letra D, ele era um verdadeiro herói de guerra, era uma verdadeira inspiração para o seu povo. Todos os jovens da sua pátria gostariam de ser como ele. Ele destacava-se no que fazia, era um homem que sabia enfrentar os seus medos, tinha uma história de grandes feitos, com certeza, possuía um arsenal de medalhas. E a Bíblia relata tudo isso, gente. Ele era também religioso, ele tinha esperança em milagres, era um homem de fé. Onde nós vemos isso? Lá em 2 Reis, no verso 3, capítulo 5, verso 3. Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Acreditou nas palavras da menina, acreditou no profeta de Deus, creu em Deus. Meus irmãos, ele começou a entender quem era o Deus de Israel. Ele era também recomendado e rico, podia comprar qualquer favor que precisasse. Olha o que a Bíblia relata no verso 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 342 quilos, 6 ciclos de ouro, 68 quilos de ouro, e 10 mudas de roupa. Eu fiz um cálculo rápido de quanto custa o grama do ouro hoje. Só de ouro, esse homem estava levando em torno de 22 milhões de reais. Resolveria a sua vida? Será? 22 milhões de reais? Ele levava só em ouro o equivalente a 22 milhões de reais, mas levava também 342 quilos de prata e 10 mudas de roupa. Era pouca coisa? Não, era muita coisa. Ele tinha condições financeiras. Mas vamos à frente. Ele morava em uma nação privilegiada, melhores condições e recursos que Israel. A Síria era um país que estava numa condição muito melhor, e a Bíblia relata isso. Segundo Reis 5:12 diz assim:
Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Por aí vocês já veem, até os rios da Síria eram melhores do que os de Israel. Mas vamos lá, como é que coopero com Deus nesse processo? Primeiro, concentrando-me em mudar um defeito de cada vez. Verso 2 e 3 diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Olha o que diz aqui. De que guerra Naamã foi herói? Pelo texto, constatamos que foi a guerra contra Israel. Ele até tinha uma escrava israelita, trazida através do despojo de guerra. Guerrearam lá, ganharam a guerra, levaram algumas pessoas como escravo. Ele pegou uma menina e colocou para servir lá dentro da sua casa, para ajudar a esposa dele. Agora Naamã é orientado pela própria escrava a buscar ajuda no país inimigo. Olha onde nós chegamos. Aqui começou o grande quebrantamento desse grande oficial. Apesar de escrava, essa menina tinha um coração curado e perdoador. Imaginem só se fosse você, como escravo, dentro da casa de Naamã, sabendo que ele estava leproso e a lepra matava, gente. Mais alguns dias, pouco tempo depois, esse homem teria que sair de onde ele estava, viver num lugar separado, porque não podia viver no meio do povo. Se você fosse escravo de Naamã, o que você faria? Eu vou deixar esse cara morrer. Me tirou da minha casa, me tirou do meu país, tirou do meio da minha família e me trouxe aqui para trabalhar como escrava. Mas não, ela era diferente de mim, ela era diferente de você. Ela tinha um coração curado e perdoador. Ela estava vivendo como uma verdadeira missionária numa terra estrangeira, numa terra distante. Orgulho não tinha nenhuma brecha na sua vida. Quem sabe, também a sua cura não está naquele ministério que era para você estar trabalhando e você não está. Quem sabe a sua cura não está naquela pessoa que você tem por inimigo, que você já deveria ter perdoado. Eu quero cura, eu quero transformação. Libera perdão, meu irmão. Vai andar e fazer aquilo que o Senhor tem como propósito na sua vida. O Senhor quer que você vá para a direita, e muitas vezes nós estamos indo para a esquerda. O Senhor quer que você vá à frente, e você tem dado passos atrás. Busque a vontade de Deus em sua vida. Provérbios 17, 24 diz assim, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Anda até o fim da terra e não encontra nada, mas aquele que tem discernimento mantém a sabedoria em vista. Alguns de vocês estão ouvindo essa série de mensagens sobre recuperação e pensam, isso é muito bom. Eu tenho aí umas 30 coisas que eu gostaria de mudar. Não faça isso. Você vai ficar sobrecarregado, você ficará desencorajado e acabará não mudando nada. Você precisa ser específico, meu irmão. Um passo de cada vez. Naamã ouviu o que a menina falou e começou já a se mobilizar. Foi até o rei dele e falou, escuta, a menina falou isso sobre um profeta lá de Israel. O rei já rapidinho falou, eu vou escrever uma carta, vou mandar para o rei e você vai para lá. E foi. Mas vamos lá, vamos à frente. Como é que coopero com Deus nesse processo? Segundo ponto, concentrando-me na vitória, um dia de cada vez. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha só, meu irmão. Naamã foi com toda a sua banca de celebridade nacional e nem é recebido pessoalmente pelo profeta. Ele não estava sendo tratado como uma pessoa do seu status social. Ele estava sendo claramente desprezado pelo profeta para seu segundo batismo de humilhação. O profeta não fez questão nem mesmo de abrir a porta e sair para falar com Naamã. Primeiro, se vocês lerem lá, e eu gostaria que vocês lessem, invista tempo na leitura da palavra. Vá lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, e leia essa história por completo. Você vai entender, o rei
o senhor de Naamã não disse que mandaria uma carta para o rei de Israel? Ele mandou. Estou mandando meu servo aí para você curá-lo. O rei fala assim: quem sou eu para curar um homem de lepra? Eliseu ficou sabendo, falou: manda vir até mim aqui, manda vir até aqui. Ele foi. Eliseu não abriu a porta, mandou o seu servo, falou assim: fala para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes lá. Se ele mergulhar 7 vezes, a sua pele ficará limpa, ele ficará puro, purificado. Meus irmãos, Mateus 6,11 diz assim: dá-nos hoje o pão do mês. É isso que a Bíblia fala? Dá-nos cada dia o nosso pão. Por quê? Porque Deus quer dar a você força suficiente para mudar um dia, não uma semana, um mês ou o resto da sua vida. Ele quer trabalhar em você um dia de cada vez, de tal maneira que você creia nele e entenda que quem está fazendo a transformação é Ele. Vocês já ouviram aquele ditado africano que diz assim: como é que você come um elefante? A resposta é: uma mordida de cada vez. Mateus 6,34 diz assim, Jesus nos dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o amanhã, preocupe-se com o hoje. É hoje. Roma não foi construída em um dia. Caráter não é construído em um dia. Defeitos de caráter não são removidos em um dia. Existe um processo. Foi assim com Naamã e será assim com você. Olha o que diz Joy Girard: o elevador para o sucesso está quebrado. Você precisará subir um degrau de cada vez. Quer ter sucesso? Um degrau de cada vez. Terceiro ponto: concentrando-me perto de pessoas que me ajudam e não das que me atrapalham. Verso 13: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz, para que se lave e se purifique e seja purificado. Quanta humilhação para este homem, meus irmãos. Agora ele seria convencido pelos seus súditos a se banhar 7 vezes no Jordão, um rio insignificante perto dos rios da Síria. Este é o ápice da batalha espiritual em cima do orgulho. Seus súditos estavam sendo mais sensatos, racionais, inteligentes, humildes e espirituais do que ele. Que paulada no orgulho seria essa? E esse foi o terceiro mergulho. Que tipo de pessoas ajudarão você? O tipo errado de pessoas vão prejudicá-lo e impedir a sua recuperação. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Quem você tem mantido ao seu redor? Em outras palavras, se você não quer ser picado, fique longe das cobras. Se você sabe que são um tipo de pessoas que tentam você, fique longe delas. Se você está lutando contra o alcoolismo, você não diz: eu acho que eu vou até o bar da esquina para comer alguns amendoins. Péssima ideia, né? Você está lutando contra o alcoolismo, o que você vai fazer num bar? Se você está lutando contra a pornografia, você não entra em determinadas lojas. Se você está lutando contra a pornografia, você não entra na internet de madrugada sozinho. Você será tentado e você vai ceder. Você não fica perto de coisas que estão arruinando a sua vida. Você fica distante delas. Observe esse verso. Provérbios 27:17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Você precisa estar envolvido em relacionamento. Quarto ponto: concentrando-me no que eu quero, não no que não quero. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, a sua pele tornou-se como de uma criança. A questão não era apenas o Jordão, meus irmãos, mas o fato de ter de se lavar. Muitas pessoas não querem admitir, nem mesmo que estão sujas. Já se acostumaram com a sujeira, e o pior é que também se acostumaram a esconder essa sujeira. Quando Naamã entendeu que precisava se despir de cada medalha, cada título, cada patente, cada peça do seu formoso vestuário e mostrar para todos como estava realmente sua pele, ele entrou em pânico.
Aquilo seria um verdadeiro ritual de humilhação para aquele homem. Se sentiu exposto ao ridículo. Sua grande reputação estava em jogo. Obviamente, todas as qualificações de Naamã estavam representadas no seu requintado fardamento. Agora, ele precisaria se expor diante de todos. Por mais que ele tivesse lepra, ele estava sempre coberto. Mas no momento que ele fosse mergulhar, ele teria que tirar todas as suas vestes. Teria que tirar tudo que estava sobre ele e ficaria exposto. Se sentiria humilhado. Mas o Jordão é um lugar espiritual, meus irmãos, em que Deus remove o nosso opróbrio. O que é o opróbrio? É a nossa desonra, a nossa vergonha. É onde, por meio de um profundo arrependimento, expomos e afogamos as vergonhas que nos intimidam e nos trancam nas trevas. O trauma e vergonha do pecado são rompidos pelo poder da luz e do mover purificador das águas da humilhação. O Jordão, quando nós mergulhamos no Jordão, o Senhor começa um processo de purificação na nossa vida. Esse homem também aconteceu isso com ele. Ele se despiu de cada medalha, de cada título, de cada patente. Olha o que diz aqui em Filipenses 4:8. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Concentre-se em coisas boas e não em coisas ruins. No que quer que você se concentra, é para lá que você se move. O que quer que tenha a sua atenção, tem você. Se você diz, não vou pensar sobre sexo, não vou pensar sobre sexo, não vou pensar sobre sexo, sobre o que você vai pensar? Sobre sexo. Você não resiste à tentação. Nenhuma vez na Bíblia, Deus manda você resistir à tentação. Nenhuma vez sequer. Ele diz para você resistir ao tentador, resistir ao diabo, mas não à tentação. Por quê? Porque quando você resiste, aquilo persiste. Quanto mais forte você empurra, eu não farei isso, eu não farei isso, eu não farei isso. Quanto mais forte isso empurra de volta. Deixa eu perguntar aqui para você, você deu o terceiro passo, que já foi falado aqui? Conscientemente escolher comprometer toda a sua vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo? Faça isso. Quinto ponto, como é que eu coopero com Deus nesse processo? Concentrando-me em fazer coisas boas, não em sentir-me bem. O verso 10 diz assim, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Esse é o grande significado dos 7 batismos. São 7 mortes. O orgulho precisa ser completamente exposto, completamente confessado, completamente tratado, completamente renunciado, completamente arrependido, completamente crucificado e completamente morto. 7 vezes ele teve que mergulhar. E quando mergulhou, houve 7 mortes. Como está o seu orgulho? Você tem noção de como está o seu orgulho diante de toda a sua vida, do contexto da sua vida diante de Deus? Olha só, no primeiro mergulho, com certeza havia medo, vergonha e indignação. O coração de Naamã polarizava preconceitos. O que todos estão dizendo? O que as pessoas vão dizer ao me ver assim? Essa é a grande pergunta do orgulho. Estamos sempre preocupados com o que os outros estão pensando. A lembrança acerca da sua posição, da sua nacionalidade, do seu heroísmo, dos formosos rios da Síria, faziam sangrar seu senso de dignidade e justiça própria. Porém, no último batismo, já estava acostumado. Na verdade, sentia-se outra pessoa. Toda a dor havia passado, aquela terrível vergonha, a agonizante preocupação em relação aos outros, simplesmente evaporaram, sumiram. Já não mais se importava com a opinião alheia, saboreava na alma a verdadeira paz do Deus de Israel. Nesse processo, deu o primeiro mergulho. Talvez você se sinta envergonhado. Mas quando você chegar no 7º mergulho, a sua vida será transformada. Permita que
que você passe por todos os processos que Deus tem para você. Permita-se ser usado por Deus. Deus tem algo muito especial para você. Gálatas 5,16 diz assim, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Sexto ponto, rapidinho aqui para nós terminarmos. Concentrando-me no poder de Deus, não na minha força de vontade. O fato de o profeta não aceitar o presente de Naamã mostra que a palavra profética não deixa espaço para nenhum tipo de compensação que possa ressuscitar nosso orgulho e justiça própria. Imaginem só, Naamã chega diante do profeta e fala assim, receba alguns presentes, eu quero entregar a você. Não vou receber nada, não vou receber nada. Ele simplesmente fala assim, olha, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Imaginem só, lá na frente, Naamã contando sobre o acontecido. Então, meus amigos, eu cheguei diante do profeta de Israel, dei a ele 342 quilos de prata, dei a ele 68 quilos de ouro, dei a ele 10 mudas de roupa. Aí ele mandou que eu mergulhasse lá no Jordão e eu saí purificado. As pessoas começariam a entender, mas ele teve que pagar para fazer isso. Não, o profeta não aceitou nada de Naamã, para que não ressuscitasse o orgulho novamente em Naamã. Não, você vai entender que quem fez a obra na sua vida foi o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que entender que Deus quer fazer isso na nossa vida também, meus irmãos. E o último ponto, concentrando-me no progresso, não na perfeição. Essa foi a expressão visível da libertação espiritual que Naamã sofreu. Naamã falou lá no verso 18, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Naamã havia se transformado de tal forma e entendido quem era o Deus de Israel, que ele já estava pedindo perdão ao profeta e dizendo assim, olha, o meu rei, quando ele vai lá no templo de Rimom, eu tenho que me ajoelhar e ele se apoia em mim, fazendo as suas orações, me perdoa por isso. Ele já estava pedindo perdão porque ele estava se ajoelhando diante de um Deus que ele sabia que não era um Deus verdadeiro. Diante de quem você está se dobrando? Será que Deus transformou a sua vida de forma tal que você já não se dobra diante de outros deuses? Ele fez isso com a vida de Naamã. Miqueias 6,8 diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Alguns de vocês têm ouvido essa série de mensagens, e está dizendo assim, eu ainda não vejo muitas mudanças, tenho estado participando dessa série, celebrando a recuperação por alguns dias, e ainda não vejo em mim mudanças. Não se preocupe com isso, trata-se de um processo, é uma decisão seguida de um processo, e Deus, que começa seu trabalho em você, o concluirá. Filipenses 1,6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não faz obra pela metade. E conclusão, meu irmão, Deus está trabalhando em sua vida, uma coisa que se chama maturidade. À medida em que amadurecemos em Cristo, gradualmente começaremos a reconhecer as áreas que Ele deseja transformar em nós. E podemos até reconhecer se essas áreas são o resultado de hereditariedade, criação ou escolhas. Busque em Deus essa transformação. Deus quer te transformar. Busque nele. Nele você encontrará a forma de ter uma vida digna diante de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Espero que você saia daqui empolgado, querendo participar do Celebrando a Recuperação, que vai nos ajudar nesse processo de maturidade e cura. As palavras às vezes elas parecem duras num primeiro momento. Falar sobre orgulho, a vida de Naamã, 7 mergulhos e tal, parece que é duro, mas permaneça em Cristo.
Não desista. Existem coisas nas nossas vidas que, se não houver persistência e disciplina, elas simplesmente não vão embora. Creia em Cristo, se apegue a Ele e deixe o Espírito Santo continuar trabalhando em sua vida. Amém? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelo seu amor e obrigado porque o Senhor tem todo esse trato conosco, Pai. Queremos matar o orgulho. Nós queremos deixar o orgulho de lado. Queremos banir ele das nossas vidas e pedimos a sua ajuda, para que possamos ser plenamente curados e direcionados por Ti, para que possamos, ó Pai, confiar plenamente que o Senhor está cuidando de tudo e que o Senhor cuida de nós. Abençoe, meu Pai, nossas vidas e nossas famílias. Nos dê uma semana, Pai, maravilhosa. Guie os nossos passos, direcione as nossas vidas. Cremos em Ti, Senhor, e sabemos que só o Senhor é o nosso Deus, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito esteja comigo e com você hoje e para todo sempre. Amém? Vamos cantar.